Tudo bem, meu povo? Beleza? Pensei em passar mais uma dica super especial para essa lição número 5, number 5, armadilha, né? Todo mundo sabe que essa aqui é a lição, olha lá, livro aberto do 4º trimestre, e a lição, né, number 5, armadilha. Olha, meu povo, olha aí a lição, né? Mas antes de começar essa lição, vamos fazer uma oração, então, para chamar o nosso Deus. Senhor nosso Deus e Pai querido, maravilhoso, derrama sobre nós teu Santo Espírito, dá-nos sabedoria e discernimento para tudo que falarmos e estudarmos, seja para a honra e glória do teu santo nome. Amém! Amém, meu povo! Beleza! Meu povo, é o seguinte, todos nós sabemos que o diabo, o inimigo, ele lançou a grande mentira, a maior mentira de todos os tempos. Lá no Éden, né, nós sabemos que o diabo começou a revolta lá no céu, seu ato de rebeldia, e a arte dele é enganar, mentir, fingir. Ele enganou os anjos e trouxe a terça parte dos anjos aqui para a terra. Começou o conflito lá no céu, né, o conflito contra Cristo, contra Deus, contra o seu Criador. E aqui na terra, meus irmãos, ele lançou a maior de todas as mentiras, a mentira de que ele chegou para Eva e disse o seguinte: certamente não morrereis, sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Ou seja, sabe qual foi a mentira dele? Ele chegou para Adão e Eva e disse o seguinte, né, para Eva primeiramente: Deus tem medo que vocês sejam eternos, que vocês sejam como Deus. Essa era a intenção dele por trás, né? O diabo que queria ser Deus, que queria o trono de Deus. Essa mentira, nossos primeiros pais caíram e morreram. Sabe por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Meus irmãos, essa mentira ele trouxe para o mundo inteiro. O nome dessa mentira é mais conhecida como espiritismo, né? É uma forma de dizer que as pessoas não morrem, andam vagando, vão parar em um outro lugar, em um lugar chamado purgatório, as pessoas ficam pagando seus pecados, ou uns dizem que vão direto para o inferno e outros dizem que vai direto para o céu. Meus irmãos, a Bíblia não relata isso, meus irmãos. A Bíblia deixa claro, né, que a alma que pecar, essa morrerá, que o salário do pecado é a morte. Mas o diabo disse que não tem morte, que você vive eternamente, e mentira, meus irmãos. Desde Eva, todos os seus descendentes morrem, né? Como diz em Hebreus, verso 9, diz o seguinte, que ao homem está ordenado morrer uma só vez, e depois disso vem o juízo, né? Ou seja, quem fez o bem, né, naquele último dia, quem fez o bem será ressuscitado para a ressurreição da vida, né, que é a primeira ressurreição, para viver eternamente. Agora, quem fez o mal, quem não esperou Jesus, quem não ficou pronto para a sua vinda, quem não entregou sua vida para Jesus, será ressuscitado na segunda ressurreição, que também é conhecido como ressurreição da condenação ou ressurreição para a morte eterna. Meus irmãos, eu também fiquei muito preocupado, porque essa semana que entra aí é a semana do Halloween, é a semana dos mortos, é a semana do dia das bruxas, e às vezes até muitos cristãos brincam com isso, e isso existe desde o século XVIII, meus irmãos. Era uma festa pagã, né? Uma festa pagã criada, meus irmãos, para o dia dos mortos. Segundo a história conta, diz que os celtas, eles se vestiam de preto, e se deixavam comidas em cima dos túmulos dos mortos, porque segundo eles, os mortos nesse dia vinham em espírito e procuravam comida das colheitas, e se não encontrassem, diz que atormentava, criava problemas para os vivos. E hoje em dia, nos Estados Unidos, em outros lugares, todas as pessoas estão celebrando o dia das bruxas, o Halloween, que é um culto aos espíritos. Diz que eles acendiam fogueiras para espantar os espíritos. E aí vem aquela história de doces ou travessuras. Mas sabe o que é isso, doces ou travessuras? É porque diz que os mortos, se não tivessem alimentos, eles atormentavam os vivos. Meus irmãos, tudo balela,
tudo mentira. Isso não existe biblicamente, né? Porque o homem está ordenado morrer uma só vez, né? A Bíblia mesmo diz assim, ó, a morte foi tragada pela vitória. E onde está, ó morte, a tua vitória? Porque onde está o teu aguilhão? Porque o aguilhão da morte é o pecado, porque o salário do pecado é a morte. A alma que pecar, essa morrerá. E o verso ainda diz assim, ó, graças a Deus que em Jesus Cristo temos a vitória. Sim, em Cristo Jesus, nosso Senhor, temos a vitória sobre a morte. O único jeito do ser humano porque do ser humano obter a vitória sobre a morte é em Cristo Jesus, porque Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Ainda que alguém morra, eu no último dia o ressuscitarei. Quem tem Jesus Cristo tem a vida eterna. Mais uma vez lembrando que o ser humano foi criado para ser eterno, mas não passou no teste, caiu no conto da caronchinha, caiu numa fake news, na mentira do diabo, porque o diabo é mentiroso e pai da mentira. Quando fala de mentira, fala do que lhe é próprio, porque sempre foi mentiroso, nunca gostou de Deus, nem de Jesus, nem do Espírito Santo, nem da Bíblia, nem dos 10 mandamentos, nada que é verdade. O inimigo, meus irmãos, lançou essa mentira e tem levado a muito, criou-se até um dia para o dia da mentira, para o dia das bruxas, dia dos mortos, tudo isso, meu irmão. Hoje em dia as mídias, as redes sociais, os filmes, séries, desenhos, falando de mortos que vêm se comunicar conosco, e Deus acha isso, ele escreve na Bíblia que isso é uma abominação. Abominação. Quem pratica essas coisas, adivinhos, pessoas que consultam os mortos, bruxarias, essas coisas todas, meus irmãos, é abominação ao Senhor. A favor dos vivos, meus irmãos, devemos consultar Deus. Os mortos, como Deus pregou, como Jesus pregou, eles dormem, né? Eles dormem, ficam lá no sepulcro, né? Como dizem em São João, todos os que estão no sepulcro, todos sem exceção, um dia ouvirão a voz do arcanjo ressuscitando, meus irmãos. Em Eclesiástico 9 diz o seguinte, que os mortos não têm participação nenhuma aqui debaixo do sol. Quando eles morrem, sua memória é entregue ao esquecimento, seu amor, inveja, ciúmes, tudo perece, né? E a pessoa morre e fica ali como num sono, né? Morreu, fecha os olhos, mas é como um abrir e fechar de olhos. Quando Deus ressuscitar, se você ressuscitar na primeira ressurreição, você vai ter a vida, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele diz que é a ressurreição. Agora o problema vai ser, meu irmão, se você não se preparou como as virgens imprudentes, né? Não teve tempo para Deus, não teve tempo para buscar Jesus, e aí se entregou à mentira, aquela mentira contada desde o Éden, e aí, meus irmãos, vai ser tarde demais. Nós precisamos estar atentos, meus irmãos, porque Jesus é a verdade, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Meus irmãos, não acreditemos em nenhuma das mentiras de Satanás, porque o lago de fogo e enxofre está reservado para o diabo e seus anjos, e quem se agarrar ao pecado. Que nós possamos nos agarrar à verdade, que é Cristo Jesus. Amém, meu povo? Um abraço, espero ter ajudado mais uma vez. Não brinca com essa história de Halloween, nada disso, porque você está brincando com a mentira de Satanás. Os mortos não estão por aí, eles estão aguardando o dia do julgamento. Amém, meu povo? Deus abençoe a todos. Tchau!